Então, a gente vai falar de acidente vascular cerebral, de uma forma geral. Vou tentar primeiro dar uma visão para vocês do que é o acidente vascular cerebral. Não se preocupem de decorar isso. Essa aula vai ficar gravada, vai estar toda disponível para vocês, certo? E depois, na segunda metade, a gente vai ver como é que a gente faz o atendimento desses pacientes que chegam com suspeita de AVC e vamos ver alguns casos diferentes para vocês tomarem decisão do que tem que ser feito, certo? Então, o AVC é a segunda causa de morte no mundo, né? Então, a primeira causa de morte no mundo é o infarto. No mundo inteiro, 30% das mortes são causadas por doença cardiovascular. Dentre as doenças cardiovasculares, a gente tem o AVC. Se for considerar separadamente, a primeira causa de morte é o infarto, a segunda causa de morte é o AVC. Mas o AVC é a primeira causa de incapacidade. Em 2017, foram 13,7 milhões de casos de AVC no ano, no mundo inteiro. 5,5 milhões morreram, 87% dessas pessoas vivem em países mais pobres, em países em desenvolvimento, no qual o Brasil está incluído, e nós temos no mundo todo 80 milhões de sobreviventes de AVC. O Brasil está entre os 10 países com maior mortalidade por AVC, apesar disso ter melhorado nos últimos anos ainda, é uma estatística muito alta. O AVC é a segunda causa de morte no nosso país, segundo o DataSUS. São sempre mais de 100 mil mortes, isso já faz muitos anos. O AVC corresponde a 10% de todos os óbitos. E aqui, 95 mil mortes no geral por doença coronariana. O infarto é hoje a primeira causa. Aqui são 101 mil mortes por AVC, a doença coronariana já tem mais de 105, 110 mil mortes, ela já passou. Essa estatística era diferente porque o AVC até alguns anos atrás era a primeira causa de morte, tá? Bom, dos pacientes com AVC, 8 a 20% morrem em 30 dias, 60% morrem em 5 anos, 70% não volta ao trabalho se não recebeu atendimento adequado, 50% fica dependente de outras pessoas para as atividades diárias e 30% tem demência em um ano. Esse é o vídeo da campanha do Dia Mundial de AVC do ano passado. Um de nós poderá não chegar em casa hoje. Uma em cada 4 pessoas terá um AVC ao longo da vida. Entretanto, a maioria dos AVCs podem ser facilmente prevenidos com passos simples. Quando se trata de AVC, não deixe que seja você. Conseguiram ouvir bem o vídeo? Conseguiram ouvir bem o vídeo? Pessoal, respondam para mim no chat se sim ou não. Tá, obrigada. Então, esse número é real, 1 em cada 4 pessoas ao longo da sua vida vai ter um AVC. E a gente pode fazer a diferença atuando nos nossos próprios fatores de risco. Então, essa campanha Don't Be the One, que começou o ano passado e segue ainda esse ano, é uma tentativa de alertar as pessoas que, apesar de 1 em cada 4 pessoas estar em risco de ter um AVC, a gente pode fazer muita coisa para mudar. E isso consiste em atuar nos fatores de risco. Nós temos fatores de risco onde nós não podemos modificar, que são idade, né? Então, o risco de AVC dobra a cada década, mas o AVC pode acontecer em qualquer idade, inclusive em crianças. Os homens têm um risco um pouquinho maior que as mulheres, os negros têm maior risco, principalmente por uma hipertensão de mais difícil controle, e a hereditariedade. Quem tem história familiar de AVC ou de infarto tem um risco maior de ter essa doença, e isso a gente não consegue mudar.
mas os 10 principais fatores de risco, então são os fatores de risco modificáveis, esse a gente pode atuar e a gente pode, então, reduzir 90% das causas de AVC. Quais são esses fatores de risco? Então, eu vou voltar um aqui e eu vou colocar no pool para vocês votarem. Qual vocês acham que é o principal fator de risco para o AVC? Vamos votar ali, pessoal? Então, primeiro é diabetes, dislipidemia, hipertensão, fibrilação atrial, tabagismo. A gente tem mais 5, mas vamos ver. Entre esses, qual vocês acham que é o principal fator, se eu precisar escolher só um? Então, 16% acha que é a dislipidemia, a maioria acha que é hipertensão, 90% acha que é hipertensão. Tá, muito bem. Então, realmente, a hipertensão é o principal fator de risco para o AVC. Se a gente for comparar com o infarto, a dislipidemia é o principal fator de risco para o infarto, né? Então, se a gente for pensar nas causas de AVC e de infarto, os fatores de risco são os mesmos, o que muda é a ordem de importância, e aqui vocês estão vendo o estudo Interstroke, né, onde a gente tem os fatores de risco modificáveis, e aqui o risco, o odds ratio é o risco de ter AVC se o paciente tiver esse fator. Então, hipertensão tem 3 vezes mais risco de ter AVC do que quem não tem hipertensão. Exercício é um fator protetor, então tá menor do que o 1, né? ApoA com ApoB, que é a dislipidemia, 1,8 vezes mais risco. Dieta saudável é um fator protetor. Índice cintura-quadril, 1,4 vezes mais risco. Tabagismo, 1,7. Causas cardíacas, 3,7. Álcool 2,1 e diabetes 0,2, tá? Então, se vocês olharem como risco de ter um evento, vocês vão olhar que as causas cardíacas, quem tem doença cardíaca, principalmente a fibrilação atrial, tem 4 vezes mais chance de ter um AVC do que quem não tem essa doença. Mas se vocês olharem o risco atribuível na população, bem à direita, que é o que na minha população explica a chance de aparecer essa doença, vocês vão ver que a hipertensão é 48%, por quê? Porque ela é muito mais prevalente do que a doença cardíaca, né? Perfeito, Vitor. Hipertensão bem controlada, Vitor, não. Então, se a gente conseguir tratar a hipertensão arterial, eu reduzo enormemente esse risco. Se vocês olharem aqui, o risco atribuível da hipertensão é 48%. Então, se eu conseguir controlar a hipertensão, eu reduzo em 50% o meu risco de ter AVC, certo? Então, essa é uma grande batalha, a gente controlar adequadamente a pressão arterial para diminuir esse risco. E o que é controlar a pressão arterial? Essa é uma grande pergunta, a gente tem ensaios clínicos em andamento, a gente sabe que acima de 140/90 é o critério clássico de hipertensão. Hoje a gente tem esses valores foram puxados para baixo, né? Acima de 130 eu já considero paciente hipertenso, mas eu sei que acima de 120 milímetros de mercúrio de sistólica eu já tenho um risco progressivamente aumentado de ter um AVC. Então, hoje, idealmente, ter a pressão normal, que é 120/80 ou menos, que é o ideal para a gente evitar o risco aumentado de AVC. Estudos no mundo inteiro têm tentado avaliar se o ideal é manter a pressão um pouquinho abaixo de 140 ou é realmente baixar essa pressão abaixo de 120, que é toda a tendência internacional tem mostrado que provavelmente é melhor a gente deixar a pressão abaixo de 120, tá? Então, aqui no risco atribuível, a gente consegue ver, dependendo da prevalência da doença na população, qual é o risco de cada um. Então, olha aqui, ó, a atividade física é um fator muito importante, 36% de explicação como causa ou fator protetor do AVC. Então, sedentarismo é um fator muito importante para causar um AVC, e por isso a campanha desse ano, dentro dessa campanha do Don't Be the One, a gente vai ter a campanha do Get Physical, ou seja, faça atividade física
para diminuir o seu risco de AVC e, na verdade, para reduzir o seu risco cardiovascular como um todo. Depois vem a dislipidemia, a dieta, né? Então, a dieta com excesso de sal, a dieta com excesso de gordura e carboidratos, ela é um fator de risco, e a dieta saudável é um fator protetor, né? Então, a dieta saudável é um fator que reduz o risco de AVC. A obesidade, que aqui representada pelo índice cintura-quadril, também é um fator importante, 19% do risco atribuível. Fatores psicossociais, depressão e ansiedade também aumentam o risco. Tabagismo, 12%, causas cardíacas, então, dependendo da prevalência da população, ela corresponde a 9% desse risco, 6% o álcool e 4% o diabetes, certo? Então, a gente já falou dos fatores de risco importantes, e se a gente reduzir esses fatores de risco, a gente tratar esses fatores de risco, a gente reduz 90% das causas do AVC. E aí, o que é o AVC em si? O AVC é uma alteração súbita da circulação cerebral, tá? Então, repentinamente, alguma coisa acontece que modifica a circulação cerebral e causa sinais neurológicos, geralmente focais. 80% a 85% correspondem ao AVC isquêmico, então, quando ocorre a oclusão de um vaso sanguíneo cerebral e diminuição da circulação numa determinada área do cérebro, e 15% a 20% são os AVCs hemorrágicos, quando rompe um vaso sanguíneo e extravasa sangue para o cérebro. Isabelle está me perguntando se a diabetes controlada reduz o risco. Sim, pessoal, se a gente controlar todos esses fatores de risco, nós reduzimos muito o risco de AVC. Então, diabetes é um fator de risco muito importante para o sistema circulatório, porque ela aumenta o risco da aterosclerose, né? Então, ela aumenta a chance de formação de placas na carótida, intracranianas, no coração. Mas se a diabetes está bem controlada, tanto com dieta, quanto com exercício, com redução de peso e com medicação, a gente tem uma redução do risco de AVC, e hoje em dia existem medicamentos específicos que têm redução também da mortalidade cardiovascular se a diabetes está bem controlada, certo? Bom, então, a gente está falando sobre classificação do AVC. 80% a 85% é isquêmico, 15% a 20% é hemorrágico. Dentro do hemorrágico, eu tenho 2 subtipos. A hemorragia subaracnoide, então, quando eu tenho uma ruptura de um vaso no espaço subaracnoide, vocês estão vendo aqui, que é aquele espaço onde está o líquor, né? E o AVC hemorrágico, propriamente dito, ou o hematoma intraparênquimatoso, é esse de baixo, quando rompe um vaso, então, dentro do parênquima cerebral. Como é que eu diferencio o AVC isquêmico do AVC hemorrágico? Para fazer a diferenciação, eu tenho que ter um exame de imagem, certo? Mas tem sinais que me sugerem mais o AVC hemorrágico. Por exemplo, cefaleia é muito mais comum no AVC hemorrágico. Náuseas e vômitos é muito mais comum no AVC hemorrágico. Perda de consciência ou diminuição do nível de consciência é muito mais comum no AVC hemorrágico, e severa hipertensão pode acontecer tanto no isquêmico quanto hemorrágico, mas é muito mais comum no hemorrágico. Então, aquele paciente que chegou no hospital para mim com muita cefaleia, vomitando, torporoso e com 240 por 140, é muito mais provável que seja um AVC hemorrágico do que isquêmico, mas eu não tenho como ter certeza. Então, eu sempre vou precisar de um exame de imagem para me dizer com certeza, e a partir do exame de imagem eu definir qual é a rota, qual é a conduta para o tratamento desse paciente, certo? E quais são esses sinais de início súbito? Perda de força ou dormência, que geralmente num lado do corpo, podendo cometer face, braço e perna. Dificuldade súbita de falar ou compreender a fala. Dificuldade de enxergar num olho, nos 2 olhos ou numa metade do campo de visão. Tontura, que se manifesta como vertigem, então a sensação rotatória associada à falta de equilíbrio e falta de coordenação, e dor de cabeça súbita, insuportável, sem causa aparente, que o paciente descreve como a pior que já teve na vida. Qualquer desses sinais de início súbito, até prova o contrário, é um AVC, e o paciente tem que rapidamente ser atendido, de preferência num centro de AVC,
para poder tomar a conduta mais adequada. A gente tem uma forma fácil de explicar para os pacientes, então, para a população e até para a triagem, pedindo para o paciente dar um sorriso, né? Então, essa é a escala pré-hospitalar de Cincinnati, pede para dar um sorriso e ver se a boca fica torta. Pede para elevar os braços e ver se um braço fica fraco. Pede para falar uma frase simples, o céu é azul, o Brasil é o país do futebol, e ver se a fala tem alguma alteração. Qualquer desses sinais alterado, a probabilidade de AVC é de 72%. Claro, qualquer desses sinais de início súbito, né? E esse paciente tem que ser direcionado imediatamente, então, para o hospital. Eu vou mostrar para vocês um dos vídeos que a gente usa para alertar a população. Peço para uma pessoa dar um sorriso e observo se ele fica com a boca meio torta. Mando ele levantar os braços e vejo se ele está fraco. Digo-lhe para ele falar qualquer coisa, cantar uma música, uma frase, um caos. Se sair embaralhado e der outro sinal, ligo correndo para o SAMU 192, sem perda de tempo. É isso aí, gurizada. Vira o sinal, sorriso, o abraço, a música, deu tudo errado, SAMU nele. Então, esse vídeo é um dos vídeos que a gente utiliza para alertar a população sobre os sinais de alerta do AVC, né? A gente procura formas fáceis deles entenderem. Então, a gente utiliza nas campanhas do Dia Mundial de AVC esse folderzinho. A gente tem cartazes lá no Hospital de Clínicas, se vocês forem olhar, a gente tem esses cartazes. O Radit é um personagem muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul, mas essa campanha a gente usa para o país inteiro, e é uma campanha também apoiada pelo Ministério da Saúde, na tentativa de alertar as pessoas. Acho que o Vitor participou de uma das nossas campanhas, também orientando a população sobre os sinais de alerta do AVC. E a orientação é sempre, se sinais de alerta, não espere, ligue SAMU 192. O SAMU está capacitado para o resgate e direcionamento do paciente com AVC para os hospitais de referência. E todo paciente com AVC deve ser atendido num hospital, mesmo os acidentes isquêmicos transitórios. O que é o acidente isquêmico transitório, pessoal? É o paciente que tem qualquer um desses sinais e recupera. E muitas vezes o acidente isquêmico transitório, em 15 minutos, desapareceu o sinal. E aí o que acontece? A pessoa não vai para o hospital. Só que esse paciente que tem um acidente isquêmico transitório tem um risco de 12% de ter um AVC em 30 dias, e esse risco é maior se ele nos primeiros 3 dias. Então, se esse paciente vai imediatamente para o hospital, a gente faz uma tomografia, vê que não foi hemorragia, investiga a causa do AVC, a gente já vai ver quais são as causas etiológicas mais comuns, e começa o tratamento desse paciente no mesmo dia. Eu tenho 80% de redução do risco deste AIT se transformar num AVC. Isso é muito poderoso, porque 80% é um número muito alto. Na França e na Inglaterra, eles fazem o atendimento desse paciente na atenção primária, mas o paciente com sinais de AVC faz a tomo imediatamente. Na atenção primária, eles medicam o paciente, então eles dão antiagregante plaquetário, estatina para o hipertenso, eles dão antihipertensivo para o diabético, eles tratam o diabetes, e eles mandam fazer a investigação etiológica, e esse paciente volta em 1 semana para o especialista para definir se é esse o tratamento que ele fica ou se modificam. O estudo que provou isso é chamado estudo Express, foi feito em Oxford, e mostrou 80% de redução do risco de AVC quando o acidente isquêmico transitório é atendido imediatamente, mesmo pela atenção primária, certo? Então, isso é muito poderoso, mostrando que é fundamental o paciente ser rapidamente atendido. A outra coisa que é importante, que o paciente tem que ser atendido, porque tema é cérebro, e cada minuto que passa é fundamental para salvar os neurônios. A cada minuto são 2 milhões de neurônios que morrem se o AVC não é tratado, certo? A gente utiliza algumas escalas para tentar quantificar o grau de déficit neurológico. Essa é a escala do
do NIH, ela é diferente do exame neurológico que vocês aprenderam, né, lá na semiologia. Então, ela utiliza aquele exame neurológico, mas para quantificar o déficit, dividindo esse exame neurológico em 11 itens. Essa escala vai de 0, quando o paciente está normal, e 42, quando ele tem o maior déficit neurológico, e ele inclui, o primeiro item é a avaliação do nível de consciência. Então, primeiro eu vou ver se o paciente está acordado, se está sonolento, se está torporoso, se está comatoso. Depois eu vou fazer perguntas de orientação, eu pergunto em que mês nós estamos e qual é a sua idade, e depois eu dou comandos para ele, para ver se ele está entendendo. Então eu peço para ele fechar e abrir a mão, e eu peço para ele fechar e abrir os olhos. Nesse terceiro comando, eu posso, então, de fechar e abrir a mão, e fechar e abrir os olhos, eu posso mostrar para o paciente, porque eu quero ver mais realmente o nível de consciência. Depois, o olhar, diferente do exame neurológico, eu não faço os 4 campos, eu faço só o movimento lateral do olho, para ver se ele tem um desvio forçado ou não. O campo de visão, aí sim, a gente testa todos os quadrantes, como se faz no exame neurológico convencional. A paresia facial, a gente vai pedir para o paciente dar um sorriso, enrugar a testa, fechar o olho, para ver se tem comprometimento só da face inferior, ou se tem também comprometimento da parte superior do movimento ocular, que aí a gente pensa mais num comprometimento de tronco cerebral. Paresia do membro superior e do membro inferior, eu vou avaliar um por um os membros, tá? Então, eu peço para, primeiro, o lado bom, eu peço para levar o braço e espero até 10 segundos para ver se esse braço fica paradinho ou se ele cai, e aí que eu vou pontuar. Eu não vou dar detalhes da escala, a gente tem uma aula específica para isso, que eu vou depois dar o link para vocês. No membro inferior, eu conto até 5. Se ele fica paradinho até 5 e vence a gravidade, ele não pontua na escala do NIH. Tem um déficit aí que, se a mão tá fraca, mas o braço tá bom, ele não pontua na escala, tá? É só uma forma da gente poder quantificar objetivamente. Ataxia, eu vou testar com o índex nariz e o calcanhar joelho. Sensibilidade, sempre comparando um lado com o outro. Linguagem, durante a entrevista eu já vou vendo se o paciente está falando bem, mas se não, a gente tem figuras e frases para o paciente ler. Se o paciente não sabe ler, a gente fala as frases e pede para ele repetir. A disartria, ela vai avaliar mais o grau de articulação da fala, então se a fala está enrolada, está empastada, é que a gente pontua na disartria. E a negligência, ou inatenção, é quando o paciente esquece uma metade do corpo dele, e essa negligência e inatenção pode ser visual, ele tem o campo de visão bom, mas ele só se dá conta de um lado, quando eu estimulo bilateralmente. Mesma coisa, sensibilidade, o paciente está sentindo, mas se eu estimular os dois lados ao mesmo tempo, ele só sente um lado. Ou eu tenho negligência completa, quando o paciente só presta atenção para um lado do corpo, né, que geralmente é o lado direito, e tudo que está do lado esquerdo, se eu chamar ele do lado esquerdo, ele não vai ficar atento a isso. Isso ocorre mais em AVCs de artéria cerebral média do lado direito, a gente vai ver mais adiante. Então, essa escala a gente utiliza para se comunicar, para pontuar o grau de déficit neurológico como um todo, para poder avaliar a evolução desse paciente, comparar com diferentes tipos de tratamentos, tá? E depois, no final, para a gente ver como é que esse paciente ficou, uma das escalas que a gente usa, que é a mais usada no mundo inteiro, é a escala de Rankin. Avalia a função desse paciente depois de ter um AVC. Ela avalia o estado prévio ao AVC e ela é medida geralmente. Então, eu quero saber como é que ele era antes de ter o AVC, como é que ele ficou na alta hospitalar e como é que ele ficou em 3 meses, e claro, tem vezes que se verifica em 1 ano, em 5 anos, mas principalmente em 3 meses, onde eu consigo ter uma ideia melhor de como é que esse paciente vai ficar, tá? Essa escala de Rankin, ela vai de 0 a 6. 0 é o paciente sem sintomas. 1 é o paciente que não tem incapacidade significativa, ele tem um sintoma, mas ele é muito pequeno, ele consegue fazer todas as atividades ou deveres habituais, então ele volta a fazer tudo o que ele fazia antes, mas, por exemplo, ele ficou com um mínimo desviozinho da boca, não atrapalha em nada,
mas ele tem aí uma sequelinha, então ele é ranking 1, não é ranking 0. O 2 é quando ele tem um déficit, ele ficou com alguma sequela, mas ele faz tudo sozinho. Então, essa sequela atrapalha o dia a dia dele, ele não consegue fazer tudo o que ele fazia antes, mas ele não precisa de outra pessoa. Então, por exemplo, ele ficou com a perna direita um pouco mais fraca, atrapalha um pouco ele para puxar essa perna, é mais difícil de subir a escada, ele não consegue correr, mas ele vai no banco, faz as compras, paga as suas compras, arruma a casa, vive sozinho, faz a sua comida. Então, ele é o ranking 2, é o paciente independente para as atividades diárias, apesar de ter ficado com alguma sequela neurológica. O 3, ele tem uma incapacidade moderada, ele precisa de ajuda para fazer algumas coisas no dia a dia, ele pode precisar de uma bengala ou do andador, mas ele consegue caminhar sozinho. Então, às vezes, ele está um pouquinho demenciado, ele não consegue mais pagar suas contas, por exemplo, mas ele caminha sozinho. Pode ser com a sua bengalinha ou pode ser sem nenhum aparato, mas ele caminha sozinho. Se ele precisar de uma pessoa apoiando para caminhar, ele não é ranking 3, ele é ranking 4, certo? Outra coisa, precisar de bengala ou andador não quer dizer que ele seja ranking 3. O ranking 2, para viver sozinho e fazer tudo sozinho, às vezes ele precisa de uma bengala para se apoiar, certo? Mas o que faz a diferença é que ele consegue fazer tudo sozinho. O 3, ele precisa de ajuda para várias coisas, para tomar banho, para fazer a sua alimentação, mas ele anda sozinho, mesmo se precisar de um apoio, de bengala ou andador, ele não precisa de outra pessoa. O 4 não anda sozinho, então ele precisa de alguém para poder caminhar, ou ele não caminha de jeito nenhum, ele é um paciente que precisa de uma cadeira de rodas para se locomover, mas ele é capaz de fazer algumas coisas, então ele é capaz de interagir, de comer, por exemplo, sozinho, e ele consegue, pelo menos, se ajudar a passar, por exemplo, da cadeira de rodas para a cama, apesar de ser dependente para muitas coisas. E o 5, ele não consegue fazer nada por conta dele. Então, mesmo que aqui ele está dizendo confinado à cama, incontinente, requer cuidados constantes de enfermagem, ele não pode ficar sozinho nunca. Às vezes ele pode estar sentado numa cadeira de rodas e ser levado de um lado para o outro, mas ele não é capaz de fazer nada por ele mesmo. E o 6 é óbito. Essa escala é a que a gente mais usa, e vocês vão ver em todos os estudos de AVC, é a escala de ranking utilizada para medir como é que ficou um paciente pós qualquer tipo de AVC, certo? Bom, e aí a gente separando AVC isquêmico e AVC hemorrágico, a gente vai falar um pouquinho do AVC isquêmico. E o que é o AVC isquêmico? Vocês vão ver aqui nesse vídeo. The pathophysiology of an ischemic stroke involves a complex cascade of events that occurs within the brain. The human brain requires a constant supply of oxygen and glucose, which are used for the production of energy. These substrates are delivered through a vast network of blood vessels throughout the brain. A variety of vascular events, including plaque formation and rupture, can create an embolus or clot. An embolus moving through the vascular system can occlude a cerebral blood vessel, thereby reducing the delivery of nutrients to the affected area. The area receiving little or no blood flow is known as the ischemic core and is comprised of cells that die rapidly. Surrounding this ischemic core is an area of reduced blood flow called the ischemic penumbra. Bom, então, isso é a patofisiologia do AVC isquêmico, né? Então, ocorre a oclusão de um vaso sanguíneo cerebral, e essa oclusão pode acontecer por lesão direto lá dentro, aterosclerose, por exemplo, dentro do sistema nervoso, dos vasos sanguíneos do sistema nervoso, ou pode ocorrer por uma migração de um trombo cardíaco e obstruir um vaso sanguíneo cerebral. Imediatamente se forma uma área isquêmica, né, uma área de necrose, um core, um núcleo de infarto, e ao redor dessa área a gente tem cérebro que está hipoperfundido, que está em sofrimento, mas que ainda não morreu, e é o que a gente quer salvar
para tratar, quando a gente trata rapidamente o AVC isquêmico. Então, tem uma área de cérebro que imediatamente morre e uma área de penumbra que está em sofrimento, mas ainda não morreu. Se eu abrir esse vaso rapidamente, eu consigo salvar cérebro e recuperar a função desse paciente. E para a gente avaliar isso, eu vou relembrar vocês aqui que todo mundo lembra muito bem da anatomia, né, pessoal? Então, aqui, como é o nome disso, escrevam no chat aí quem lembrar como é o nome disso aqui que eu estou mostrando para vocês. Bem no meio do sistema nervoso, como é que chama esse círculo aqui de vasos sanguíneos intracranianos? Se não lembrarem, não tem problema, se lembrarem, ótimo. Polígono de... Ninguém lembra como é o nome disso aqui? Polígono de Willis, né? Então, polígono de Willis, isso, muito bem, pessoal. Vitor, Hector, Almiro, polígono de Willis. E o que eu vejo aqui nesse polígono de Willis, então? Eu vejo os vasos que estão chegando no sistema nervoso central e se conectando para dar uma circulação colateral adequada. Então, é por isso que eu tenho diferentes alterações neurológicas, mesmo com o mesmo vaso fechado. Então, um paciente que tem uma cerebral média fechada não tem o mesmo sintoma do outro paciente, porque eles têm capacidades diferentes de manter essa penumbra, né, que eu falei para vocês, que é o que está em sofrimento e ainda não morreu, e isso depende principalmente de características fisiológicas, mas principalmente da circulação colateral que esses pacientes têm dentro do sistema nervoso. Então, por exemplo, a carótida, que é o vaso central, que vem da circulação anterior, vai dar qual é o maior vaso que irriga 2/3 do hemisfério cerebral, pessoal. Vamos botar no chat aí. Artéria, principal artéria, onde mais ocorrem os AVCs. Aposto que no celular vocês digitam bem rápido, né? Artéria cerebral média. Artéria cerebral média dá irrigação para 2/3 do hemisfério cerebral. Muito bem, Vitor. Isso. Muito bem, Hector. Brian, isso mesmo. Então, artéria cerebral média irriga 2/3 do hemisfério cerebral. Depois eu tenho indo lá para frente a artéria cerebral anterior, que se comunica com outro hemisfério cerebral pela comunicante anterior, e aqui atrás, saindo da carótida e comunicando, como é o nome desse vaso que comunica o sistema anterior com o sistema de circulação posterior? Vocês sabem isso, como é o nome? Artéria comunicante posterior, tá? Então, esses vasos da circulação, todos formam a circulação anterior. Carótidas, cerebral anterior, cerebral média e comunicante posterior. Isso eu chamo de circulação anterior. E a circulação posterior? O sangue vem pelas artérias vertebrais, que se unem e formam esse grande vaso em cima da ponte. Isso, comunicante posterior. Então, artérias vertebrais se unem formando a artéria basilar. Olha o tamanho da artéria basilar em relação ao tronco cerebral. Então, esse vaso, quando ele fecha, 90% de mortalidade se esse vaso não for aberto, certo? E ele irriga tronco cerebral. Então, é o que mantém a vida. Então, realmente, o AVC da circulação posterior, se fecha a artéria basilar, ele é catastrófico. E a basilar da cerebral posterior, e ainda nesse meio do caminho eu tenho as artérias pontinas, perfurantes, pequenininhas aqui, e eu tenho as artérias cerebelares, certo? Então, esse é o polígono de Willis, e eu quis lembrar vocês, para vocês entenderem o que a gente vai falar. Aqui a gente está vendo o sistema nervoso, né? Então, um corte medial, aqui um corte coronal, vendo toda a circulação da artéria cerebral anterior, que está dando a irrigação bem no meio dos hemisférios. Aqui atrás, nessa primeira imagem da esquerda, eu vou ter, bem atrás, bem posterior, eu tenho a cerebral posterior. Aqui o desenho, então, da circulação intracraniana com polígono de Willis, à direita. Aqui a imagem de baixo da esquerda, eu estou vendo o cérebro de cima, né? E aqui, bem à direita embaixo, eu estou vendo o cérebro por baixo, então eu estou vendo o tronco cerebral, o bulbo, a ponte,
com as artérias vertebrais, com a artéria basilar, e aqui atrás, bem embaixo, vocês estão vendo o cerebelo com toda a irrigação, certo? Então, só para vocês olharem algumas imagens da anatomia, para lembrar, à esquerda eu tenho, de novo, um cérebro, e eu tenho ali uma areazinha de AVC isquêmico, e aqui eu tenho os vasos sem o cérebro, para vocês enxergarem, esse maior vaso, né, que abre lateralmente a artéria cerebral média. E o que é esse monte de vasinho ao redor? Eu tenho a cerebral média, que vai me dar vários ramos, e eu tenho as colaterais que estão vindo pela carótida externa. Então, a carótida interna entra do sistema nervoso e vai formar esses vasos da circulação anterior, e a carótida externa, que está vindo de fora, está dando circulação pelas artérias piais, que também se ligam, e isso é que faz que a gente consiga manter, então, essa circulação colateral e fazer o cérebro durar mais tempo e não com morte imediata de todos os neurônios, tá? Vamos lembrar das síndromes neurovasculares, então, devagarzinho. Artéria cerebral média, que irriga 2/3 do hemisfério cerebral. Se ela estiver fechada, o que eu vou ter de sintoma neurológico? Perda de força, hemiparesia e hipoestesia do lado contrário ao vaso que está fechado, disartria, paralisia facial, hemianopsia. Por que eu tenho hemianopsia? Vamos botar no chat aí, pessoal, qual é o vaso, qual é o território cerebral onde está a área da visão. Vocês lembram disso, né? Lembram qual é o território cerebral onde está localizada a área da visão? Vamos lá. Lobo occipital. Ah, muito bem, Yuri. Muito bem, Vitor, isso aí. Então, occipital é onde a gente tem a área da visão. Por que um AVC de cerebral média pode, então, comprometer a via visual e também dar hemianopsia, né? Perda de visão numa metade do campo de visão. Porque a via visual está passando pelo território da cerebral média. Lembra? Sai lá do olho, nervo óptico, e aí a via visual viaja pelo território da cerebral média até chegar ao lobo occipital, certo? Então, por isso, se a gente tem um comprometimento completo da cerebral média, eu também vou ter hemianopsia, tá bom? Desvio olhar conjugado, então o paciente tem um desvio forçado do olhar para o lado da lesão, quando tem um comprometimento completo. Se eu tiver o AVC no hemisfério dominante, geralmente, quando é no hemisfério dominante, eu vou ter afasia, que para a grande maioria das pessoas é o hemisfério esquerdo, então, geralmente, AVCs do hemisfério esquerdo, eu tenho afasia, e AVCs do hemisfério direito, eu tenho a heminegligência. Pode acontecer ao contrário? Pode, mas esse é o mais comum, em 95% dos casos, é essa a distribuição. E aqui, vocês vão olhar, então, onde é que é o território da cerebral média, para vocês lembrarem ali, né? Então, todo um vermelhinho é o território da cerebral média, que corresponde a 2/3 do hemisfério cerebral, e esse paciente que vocês estão vendo embaixo é o que a gente vê que ele chegando no hospital com toda a cerebral média comprometida. Lembrando que se ele chegar rápido, isso pode não estar infartado, pode estar em sofrimento, mas o cérebro não morreu. Então, se esse paciente que está aqui, que vocês estão vendo, que está plégico de um lado, ou seja, não tem força nenhuma, com desvio do olhar, está afásico e está hemianóptico, esse paciente, se chegar rápido e eu abrir esse vaso, ele pode voltar ao normal, tá? Porque depende da minha rapidez de devolver a perfusão cerebral para aquela área e esse paciente poder recuperar a função. E as síndromes de circulação posterior são mais complexas, eu tenho uma possibilidade muito maior de sinais e sintomas. Olhem aqui o desenho da esquerda. Então, eu posso ter vertigem, que é muito importante a gente estar atento, porque é muito fácil o paciente chegar com vertigem no hospital e ele ser classificado como uma labirintite, né? E ele está tendo um AVC, então eu tenho que estar muito atento, porque a labirintite, né, comprometimento vestibular, o paciente tem sensação rotatória, vertigem, associado a vômitos e desequilíbrio, ele pode ter mesmo, mas ele não vai ter nenhum sinal neurológico focal. O que eu chamo de sinal neurológico focal? Ele não pode ter disartria, ele não pode ter paresia da face para ser labirintite, tá?
não pode ter dormência, não pode ter alteração na coordenação quando eu for testar, não pode ter nada de perda de força. Então, se ele tiver qualquer sinal neurológico focal, não é labirintite. E muitas vezes o paciente chega com esses sintomas, e os sintomas da vertigem periférica, eles podem ser muito intensos mesmo, e eles ficam num canto fazendo medicação, e horas depois vão ser reavaliados, e aí que as pessoas se dão conta que é um AVC de circulação posterior. Então, até prova em contrário, a gente tem que estar muito atento e considerar esse paciente como um potencial AVC, e examinar bem esse paciente para ver se ele não tem qualquer comprometimento, então, dismetria, alteração visual, disfagia, disfonia, qualquer desses vão me atentar para a possibilidade de um AVC, tá bom? Então, aqui tem as possibilidades, ele pode ter um comprometimento de face, quando ele tem um AVC de circulação posterior, que pega o olho, né, a paralisia facial, que a gente chama de infranuclear, então, do núcleo do nervo facial para baixo, o paciente não consegue fechar o olho e a boca desvia. Se ele chega com essa paralisia facial, eu também tenho que estar atento, porque paralisia facial, o mais comum é paralisia de Bell, a paralisia periférica do nervo facial. Mas, de novo, se ele tem uma paralisia periférica do nervo, ele não pode ter outro sinal neurológico, tá? Então, a gente tem que estar atento nos AVCs de circulação posterior. Aqui, a prega vocal, ele pode ter um comprometimento de bulbo e ter uma disfonia ou dificuldade de deglutição, pode ter vômito pelo comprometimento do cerebelo, pode ter uma ptose, pode ter só hemianopsia, quando compromete lá o território da artéria cerebral posterior, ou ele pode chegar em coma por uma oclusão da artéria basilar. Então, o quadro é muito variado, as escalas não pegam tão bem, né? Então, aqueles sinais de alerta que a gente dá para a população não pegam os AVCs de circulação posterior. Às vezes, o paciente chega no hospital e ele tem vômito, tem vertigem, e o médico examina assim, levanta os braços, levanta as pernas, não tem perda de força, não considera AVC, e tá errado, porque ele pode não ter perda de força, mas ele pode ter dismetria, às vezes ele não tem dismetria, mas ele não consegue ficar em pé, ele tem abasia, ou astasia, ele não consegue caminhar porque está desequilibrado. Então, se eu suspeito que essa vertigem, ela é central, eu ponho esse paciente para caminhar, para ver como é que ele está e se ele tem um comprometimento da função também nesse sentido. E a outra coisa que diferencia é o nistagmo. Lembra? Os movimentos sacádicos rápidos laterais podem acontecer na vertigem periférica, mas geralmente quando eu peço para o paciente acompanhar meu dedo na vertigem periférica, quando eu parar o movimento do meu dedo, esse nistagmo bate 1, 2, 3 vezes e para. E no nistagmo central, ele é contínuo e não cessa com a fixação do olhar, tá? Então, são pequenas dicas para a gente tentar atentar para a possibilidade de AVC de circulação posterior. De novo, aqui está o desenho, onde está em amarelinho o cerebelo, e bem no meio o tronco cerebral. E aqui o território da artéria cerebral posterior, que vocês comentaram, né, o território occipital, então, onde está o território da visão, propriamente dito, onde chega a via final da visão, e às vezes, quando eu tenho um comprometimento da artéria cerebral posterior, eu tenho só hemianopsia. Se essa artéria cerebral posterior, que ela também dá ramos para o tronco e dá ramo para a pontinha lá, do temporal, e o ramo terminal vai para o tálamo, eu posso junto ter uma perda de força contralateral, eu posso ter alteração de memória se eu pego a cerebral posterior completa. O mais comum, quando é só a cerebral posterior, é o paciente vir com uma hemianopsia e só isso de sintoma, tá? Bom, pessoal, como é que eu faço diagnóstico? Então, a gente vai falar de exames diagnósticos, tá? Vamos ver ali no pool. Se eu puder escolher, eu tenho todos os exames disponíveis para mim, e chegou um paciente, eu suspeito que esse paciente tem um AVC isquêmico na urgência. Na urgência. Qual é o exame que eu vou pedir se eu puder escolher? Quero que vocês votem ali. Tomografia de crânio sem contraste, ressonância magnética, angiotomografia, arteriografia ou outro.
75%, 80% tomografia de crânio, 20% ressonância. A gente vai falar das diferenças entre as duas, né? Na verdade, a ressonância, ela vai detalhar melhor a minha área isquêmica, realmente, mas ela é um exame que demora mais, né? E para urgência, eu não preciso dela. Então, assim, no começo, quando a gente começou a trabalhar com AVC, antes não existia tratamento para AVC, vocês estão privilegiados, vocês estão numa época onde a gente tem tratamento, tá? Mas antes não existia. Então, o paciente chegava, se fazia, depois, às vezes, de 12 horas dele estar esperando na fila, se fazia uma imagem e dava, se era AVC isquêmico, uma aspirina, se era AVC hemorrágico, ia fazer os outros tratamentos que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, não tinha um tratamento específico. Então, se deixava esse paciente esperando e se tinha um conceito de que a tomografia só alterava depois de 24 a 48 horas do AVC isquêmico. E isso não é verdade. Quando se começou a fazer trombólise, lá em 1995, se viu que sim, a gente tem alterações precoces na tomografia, que eu tenho que aprender a reconhecer. Em 60% dos pacientes eu já tenho alteração nas primeiras 2 horas. Então, eu tenho que aprender a ver tomografia, tá? Então, olhem essas imagens que eu tenho aqui. Tomografia de crânio sem contraste. Nas primeiras horas, vocês estão vendo a tomo bem da esquerda, eu tenho, sempre olhando a tomografia, o nosso lado esquerdo é o lado direito do paciente, porque ele está deitado assim, tá? Então, a nossa esquerda é o hemisfério direito. Então, olhem aqui do lado esquerdo, a parte mais superior, vocês têm uma área que está cinza claro, mas que ela é diferente do outro lado. Então, eu tenho um AVC isquêmico no território cerebral médio, a porção mais anterior, nessa primeira imagem, só que ela é sutil, então esse AVC tem menos de 6 horas. Se eu olhar a segunda imagem, a imagem bem do meio, eu já enxergo muito melhor esse AVC, porque ele tem 12 a 24 horas, então ele já está preto, eu consigo enxergar bem. E a última tem mais de 24 horas, então vocês veem que depois de acontecer o AVC isquêmico, ele vai começando a ficar com edema e pode, nesses casos de AVCs grandes, eu precisar tirar a calota craniana, a gente chama de craniectomia, para poder salvar, então, esse cérebro para ele ter para onde expandir. Mas aqui o que eu quero que vocês vejam é a diferença da densidade de tons de cinza. Então, primeiro é bem sutil, 24 a 48 horas já fica mais preto e depois, tardiamente, fica bem preto mesmo. E a gente tem que aprender a ver esses sinais precoces para decidir se o paciente pode ou não receber tratamento. A ressonância é muito mais fácil de ver, então é difícil a gente enxergar essa área isquêmica precoce. Então, quando a gente começou a fazer tratamento, a gente fazia tomo sem contraste e logo botava o paciente na difusão da ressonância, porque aí salta aos olhos a área isquêmica na difusão da ressonância, né? E essa difusão altera em 30 minutos e ela vai ficando mais intensa e pode durar até 1 mês, mais ou menos, a difusão brilhando que mostra o AVC agudo. As outras sequências, elas não mostram o AVC agudo. Então, FLAIR, T2, são outras alterações que a gente vê dependendo da manipulação, do deslocamento de água dentro do tecido cerebral, elas vão modificando com o tempo, mas o que eu quero para ver o AVC agudo é a difusão da ressonância, tá? Ela salta aos olhos. Então, no início, a gente fazia tomo sem contraste, não enxergava nada na tomografia, e botava o paciente na difusão, aí a gente olhava, tá aqui o AVC isquêmico, aquele branco que saltava aos olhos na difusão. E aí a gente voltava para a toma e a gente via que estava ali o AVC isquêmico, a gente não tinha enxergado. E com o tempo e com o treinamento, a gente vai aprendendo e a gente não precisa de ressonância para isso, exceto nos casos onde eu tenho dúvida, tá? Então, chegou o AVC agudo, eu fiquei em dúvida se isso é mesmo um AVC ou não. Porque a tomo normal, para mim, déficit neurológico focal de início súbito com tomo normal e que eu descarte outras possibilidades, é um AVC e eu posso tratar esse paciente, certo? Agora, tem pacientes jovens que chegam com uma clínica muito estranha,
que chegam, que parece que estão simulando, esses pacientes eu posso ter dúvida, ou tiveram uma crise convulsiva no início, e eu suspeito que é uma paralisia ditóide, o paciente está paralisado por causa de uma crise convulsiva, isso pode acontecer, e depois ele recuperar essa função. Então, esses pacientes, que são a minoria, que eu tenho diagnóstico, eu tenho dúvida do diagnóstico de AVC, eu posso fazer na urgência uma difusão da ressonância para tirar a minha dúvida, mas geralmente a gente não perde tempo para decidir tratamento, porque a ressonância leva muito mais tempo. Dentro da imagem, pelo menos uma meia hora, enquanto a tomo eu levo 3 minutos, né? Então, quanto tempo é cérebro, a tomo é o exame de escolha no mundo inteiro para ser mais rápido para fazer o tratamento. Locais pontuais no mundo decidem fazer ressonância por motivos que agora não vem ao caso, tá? Mas se eu tiver que decidir qual é o melhor exame para enxergar o AVC agudo, com certeza a difusão da ressonância seria a resposta correta. Qual é o exame que eu escolho na minha urgência? É a tomo de crânio sem contraste, ela é suficiente na grande maioria dos casos, tá bom? Bom, e aí, e a angiotomo, pessoal? Vocês acham que a angiotomo pode ajudar a fazer a avaliação desse paciente? Pode, né? Vamos ver no chat, Hector. A tomo de crânio também serve para excluir AVC hemorrágico? Perfeito, Hector, com certeza, né? Então, na urgência, o exame que eu uso é a tomografia. Se ela não tiver nada, ou tiver uma área hipodensa, então, um tom de cinza um pouquinho mais escuro, é um AVC isquêmico, ou alguns sinais precoces que eu vou mostrar mais para vocês. Se ela tiver branco, é sangue, e aí vai depender de onde é esse sangue, para ser hematoma no parênquima, se for dentro do parênquima, ou no espaço subaracnoide, que é hemorragia subaracnoide. Perfeito, Hector. Ela vê muito bem sangue, tá? Angiotomografia, ela pode ser utilizada na urgência para verificar se eu tenho oclusão de um grande vaso e me direcionar para um tratamento mais avançado. Então, eu tenho o tratamento trombolítico, que eu posso utilizar na veia lá desde 1995, e mais recentemente a gente tem um tratamento para essas oclusões de grande vaso. Vamos ver quem é que sabe o nome desse tratamento para oclusão de grande vaso aí no chat. E aqui é uma angiotomo, enquanto vocês pensam como é o nome do tratamento, tá? O que eu vejo nessa angiotomo? Então, aqui desse lado, a minha esquerda, eu tenho hemisfério direito, a minha direita, eu tenho hemisfério esquerdo. Eu vejo a nossa esquerda, a gente está vendo a cerebral média com todos os seus ramos, e a direita está ocluído. Vitor, trombectomia, muito bem. Então, hoje a gente tem, muito bem, Isabelle, a gente tem a possibilidade de fazer trombectomia mecânica, né, o tratamento endovascular desse paciente, e aí a angiotomo nos ajuda a decidir na urgência qual é o paciente que eu vou preparar para levar para trombectomia. Muito bem, Marlise, o RTPA é o trombolítico, é o medicamento que a gente usa na veia, também chamado de alteplase, e a trombectomia é o tratamento endovascular, certo? Então, eu uso a tomografia sem contraste. Em centros mais avançados, e ao meu ver, na maioria dos centros, a gente deveria usar a angiotomo também, para auxiliar no diagnóstico de oclusão de grande vaso, quando a gente tem a possibilidade de fazer tratamento endovascular. Então, como é que é o tratamento atual do AVC agudo? Vocês algumas coisas já responderam ali. Ele é baseado em 5 conceitos que mudam a história natural da doença. Aspirina, nas primeiras 24 horas, ela não vai abrir o vaso. O que ela faz? Ela evita que o paciente tenha um novo AVC. Mas essa aspirina, ela é nível 1A de evidência. O que significa isso? Foi avaliada em ensaios clínicos randomizados e se demonstrou que ela diminui realmente o risco de um novo evento, em 9 casos para cada 1.000 tratados, mas ela deve ser usada, é indicador de qualidade assistencial, a gente utilizar essa aspirina no paciente até 24 horas do início dos sintomas. Eu tenho que me lembrar que o paciente que for receber o RTPA ali, que a Marlise falou, o trombolítico, né, ele não deve receber aspirina na chegada. Então, uma orientação antiga que se dava para a ambulância, quando ia atender o AVC, era já dar uma aspirina para o paciente mastigar. Hoje, não. Então, o paciente que vai receber trombolítico não recebe aspirina. Então, a orientação da ambulância é pegar o paciente e trazer mais rápido possível para um centro de AVC,
tá? Mas a aspirina nas primeiras 24 horas é um fator protetor para evitar um novo AVC. Utilizar unidades de AVC, são unidades específicas para o atendimento desse paciente, com time multidisciplinar treinado para atender AVC, faz toda a diferença, independente de qualquer tratamento específico de reperfusão, a unidade de AVC, ela diminui mortalidade e sequelas dos pacientes pelo cuidado, fisioterapia precoce, avaliação da deglutição antes de dar comida para o paciente, evita escara, tira o paciente mais rápido do leito, tá? Trombólise com RTPA, alteplase, que a Marlise falou, que é a medicação endovenosa para migrar pela circulação e tentar desobstruir aquela circulação cerebral. A craniectomia descompressiva para o infarto maligno, mostrei a imagem da tomo para vocês, aquele infarto de toda a cerebral média, que vai inchando, e chega uma hora que ele fica com uma hipertensão intracraniana tão grande que hernia, o paciente morre. Para diminuir mortalidade e sequelas, se tira a calota craniana desse paciente, então, para evitar essa progressão. E a trombectomia na oclusão de grande vaso da circulação anterior, isso já está provado, então são 5 tratamentos nível 1A de evidência no AVC isquêmico, tá? Eu vou mostrar para vocês, então, em que se baseia esse conceito de penumbra que a gente já falou aqui. Então, como a gente falou, né, assim que ocorre o AVC, ocorre a oclusão de um vaso sanguíneo cerebral, imediatamente se forma uma área que está bem preta no meio, que é o núcleo ou core do infarto, e ao redor, a área mais clara é a área de penumbra, que está em sofrimento, mas ainda não morreu. Se esse vaso continuar fechado, tá ali o reloginho, a área que morreu vai aumentando, aumentando, aumentando progressivamente, até que chega uma hora que eu não tenho mais cérebro para salvar. Então, não adianta mais abrir tardiamente, porque esse cérebro já morreu. Então, esse é o conceito do tratamento urgente e rápido do AVC isquêmico, é para salvar aquela área de penumbra. Isabelle, se o paciente já faz uso de aspirina no dia a dia, é um fator de exclusão? Perfeita pergunta, Isabelle. Eu não botei ali porque eu queria que vocês perguntassem. Se o paciente já usa aspirina, e a gente tem muitos pacientes que usam aspirina, não é critério de exclusão. Então, eles podem receber trombolítico, mas quem usa antiagregante plaquetário tem um risco um pouquinho maior de fazer sangramento, por isso que a gente não adiciona na chegada no hospital, mas não é critério de exclusão, mesmo para aqueles que usam dupla antiagregação plaquetária, então usa AS e clopidogrel, tá? Excelente pergunta, porque eu já vi contraindicar em trombólise, porque o paciente recebeu AS na aspirina, na ambulância, não é a contraindicação. Excelente pergunta, Brian, tá me perguntando qual é a conduta para oclusão de grande vaso de circulação posterior, a gente vai falar sobre isso. Os trials que provaram tratamento endovascular, a trombectomia, todos os trials positivos foram de circulação anterior, a partir de 2015. O estudo BASICS, do qual nós participamos, avaliou circulação posterior, oclusão de basilar. Não está nem publicado ainda, foi apresentado há 3 semanas atrás no Congresso Mundial de AVC, no congresso, no chat virtual que a gente fez, porque não tinha, por causa da pandemia, e o estudo foi negativo, ou seja, foi igual tratar com trombectomia e tratar com tratamento clínico. Por vários problemas, né, na verdade a tendência era que aqueles pacientes mais graves se beneficiaram do tratamento com trombectomia na oclusão da circulação posterior, da oclusão da basilar, mas como o estudo permitia, mesmo NIHs baixos entrarem, o estudo provavelmente foi negativo por isso, mas é uma pergunta muito boa. Eu vou te dizer que se o paciente chega num grande hospital que tem tratamento endovascular e a basilar está fechada, ele vai até 4 horas e meia de início dos sintomas, que é o tempo para trombólise. Recebe trombólise, mas já vai para hemodinâmica. Por quê? Porque os grandes vasos, eles abrem muito mal com trombolítico. Então, se eu tenho uma basilar ocluída, 10% dos pacientes recanaliza com trombólise.
Se eu tenho uma carótida intracraniana antes dela bifurcar ali para a cerebral média anterior, eu tenho, se ela está fechada, eu tenho 8 a 10% de chance de abrir com trombolítico. Se é a cerebral média, que é aquele grande vaso, 25% de chance. Então, esses grandes vasos fechados, o que a gente tende a fazer? Se o paciente chegou cedo no hospital, menos de 4 horas e meia, ele recebe o trombolítico e vai para a hemodinâmica para desobstruir esse vaso. Se chegar na hemodinâmica e o vaso está aberto, não se segue o tratamento, mas a maioria o vaso continua fechado, e aí a trombectomia abre o vaso, tá? Mas, infelizmente, o estudo de circulação posterior foi negativo. A gente tem um estudo chinês, que foi o Raul Nogueira, brasileiro que mora em Atlanta já há muitos anos, conduziu na China o estudo BEST, então ele conduziu nos chineses, os chineses têm uma alta capacidade de incluir pacientes em estudos, porque eles são muito rápidos, mas teve um grande problema esse estudo, que o paciente, como eles acreditavam que o tratamento funcionava, a trombectomia, os pacientes eram randomizados, sorteados, para fazer tratamento clínico versus trombectomia, porque é assim que a gente prova que os tratamentos funcionam. E aí, muitos dos que caíram no braço para fazer tratamento clínico, a família diz, não, eu quero fazer o tratamento por cateterismo, e eles foram para o cateterismo. Então, teve crossover, né, dos pacientes que eram para ir para o tratamento clínico, foram para o braço da trombectomia, e isso invalidou, infelizmente, o estudo, porque a gente, quando avalia um ensaio clínico randomizado, a gente avalia por intenção de tratar. Se ele foi sorteado para um grupo, é ali que ele tem que ser analisado, porque eles foram sorteados para serem equilibrados, para a gente realmente provar se o tratamento funciona. É assim que se faz com qualquer ensaio clínico. Se os pacientes escolhem, ou o médico escolhe o que vai fazer, isso invalida o estudo. Então, esse estudo, se eu considerasse per protocolo, ou seja, quem recebeu trombectomia comparado com quem não recebeu, o estudo BEST foi positivo, mas por intenção de tratar, não, porque teve muito cruzamento, tá? Então, infelizmente, a gente tem esses dois estudos, um terminou em 2018, que foi o BEST, e o BASICS terminou há 3 semanas atrás, e a gente não tem uma comprovação efetiva, mas se a gente pegar só os pacientes com NIH mais alto, eles se beneficiaram do tratamento, e é o que a gente tem utilizado, então, para tratar esses pacientes, certo? Com trombectomia. A gente vai ver uns casos daqui a pouquinho. Então, aqui o que eu estava falando para vocês, ó, a gente tem o core de infarto bem no meio, e a área de penumbra na volta, e o que mantém isso é a circulação colateral, então, aquela ligação do polígono de Willis, mais os vasos piais, que mantém, então, toda essa ligação, mantém o tecido viável por mais tempo. A gente costuma utilizar tempo, então, para trombólise endovenosa é até 4 horas e meia de início dos sintomas, mas muito mais do que o tempo é o quanto de cérebro eu tenho para salvar. Então, se eu tenho condição de avaliar o que eu tenho de cérebro salvável ainda, é melhor do que eu considerar tempo da forma que a gente tem feito, né? Então, para viabilizar um tratamento em larga escala, a gente põe um horário onde a maioria dos pacientes vão se beneficiar. Mas se eu tenho métodos de seleção mais avançados, eu consigo ver o que eu tenho ainda de penumbra e tratar pacientes, então, em janelas mais estendidas. Então, o primeiro tratamento que modificou a história natural do AVC foi a trombólise, lá em 95, né, onde a gente viu que 31% mais pacientes que recebiam alteplase ficavam completamente normais, comparado com aqueles pacientes que não receberam tratamento, na época até 3 horas do início dos sintomas. Com um problema, os pacientes que recebiam tratamento trombolítico tinham mais sangramento, então 6% de sangramento, comparado com 1% de quem não recebia trombolítico, mas apesar de ter um sangramento maior, não tinha uma mortalidade aumentada. Então a trombólise ela não foi feita para mudar a mortalidade, ela foi avaliada para diminuir incapacidade desses pacientes, diminuir sequelas, e isso ficou provado lá em 95, e em 2008 ficou provado, então, que até 4 horas e meia também existe benefício, certo? Então, trombólise hoje é nível 1A de evidência até 4 horas e meia de início dos sintomas, com o único trombolítico aprovado é o RTPA ou alteplase, é a mesma coisa, certo? Apesar que hoje está se estudando também a tenecteplase, que se usa para o infarto, que parece ter um resultado tão bom quanto da alteplase, mas aprovado é só o RTPA, é o único,
tá bom? Por que eu tenho que ser rápido para tratar esse paciente? Se eu tratar esse paciente em até 90 minutos, olhem ali, eu tenho bem vermelhinho é o que já morreu de cérebro, em verdinho é a penumbra, o que está em sofrimento, mas ainda não morreu. Se eu tratar esse paciente em 90 minutos, eu tenho 3 vezes mais chance de recuperação completa. Se eu tratar esse paciente em 3 horas, olha ali, mais cérebro já morreu, menos penumbra eu tenho, mas ainda tenho uma grande área de penumbra. Eu tenho 1,5 vezes mais chance de recuperação completa. Se eu tratar em 4 horas e meia, mais cérebro já morreu, menos penumbra, mas eu ainda tenho benefício. E se eu pensar só no relógio, além de 4 horas e meia, até 6 horas, a maioria não tem mais cérebro para salvar, a maioria não se beneficia com trombólise endovenosa. Como eu expliquei para vocês, isso depende muito de características individuais do paciente, mas se o meu único critério for tomo sem contraste, eu vou tratar pacientes até 4 horas e meia de início dos sintomas e quanto antes, melhor. Vocês estão vendo que a chance do paciente recuperar completamente é muito maior se ele recebe tratamento bem precoce. Então, dentro do hospital, pessoal, eu tenho que ser muito rápido para tratar o paciente mais rápido possível. O que a gente vê, infelizmente, no mundo inteiro? Quanto mais cedo o paciente chega no hospital, mais eu demoro para tratar esse paciente, porque o paciente chega em meia hora, as pessoas relaxam, e eu tenho muito tempo ainda. E não, o cérebro dele está morrendo. Esse cara que chegou em 30 minutos é a pessoa que mais tem chance de ficar sem sequela nenhuma se eu for rápido dentro do hospital, tá bem? Bom, então a gente está falando de tratamento agudo, a gente vai fazer alguns casos aqui que eu vou ver junto com vocês, mas eu tenho, depois que eu tratei esse meu paciente com trombólise ou com trombectomia, né, a trombectomia hoje a gente pode tratar esse paciente até 8 horas de início dos sintomas, com uma oclusão de grande vaso, se a área isquêmica na chegada não for muito grande na tomografia. Em alguns casos selecionados com imagem avançada, onde eu enxergo o que morreu e o que está em sofrimento, eu enxergo a área de penumbra. Esses pacientes podem ser tratados até 24 ou mais, bem definido em ensaio clínico até 24 horas, tá? Mas eu tenho que lembrar que não é só isso o meu tratamento, eu tenho que saber porque depois que passou a tempestade da fase aguda, eu quero saber por que esse paciente teve um AVC para evitar que ele aconteça. Então, eu tenho que fazer prevenção secundária. E aí aqui estão as principais causas do AVC. Um dos critérios para classificar é o critério TOAST. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão perguntando, tá? Que classifica esses pacientes. Então, oclusão de pequenos vasos, então, oclusão dos pequenos vasos intracranianos, as lacunas. Aterosclerose de grande vaso, então, quando eu tenho um grande vaso intracraniano ou extracraniano comprometido, que pode ser lá cerebral média, cerebral posterior, carótida ou placas de aterosclerose na aorta. Cardioembolismo, quando a origem é do coração, infarto de outras etiologias ou etiologia indeterminada. As lacunas, vocês estão vendo aqui, são as lesões sempre profundas e pequenininhas, aqui no tronco cerebral ou aqui no tálamo, nos núcleos da base, tá? Geralmente, eles não têm sinal de comprometimento cortical. O que é comprometimento cortical, pessoal? Me deem aí no chat o que são sinais de comprometimento cortical de um paciente. Vamos ver sobre isso que a gente já falou, mostrei como é que são as síndromes. O que vocês acham que são sinais de comprometimento cortical? Afasia, um deles, né? Então, as lacunas geralmente não vão causar afasia. Negligência é outro, eu preciso geralmente de um comprometimento maior e mais cortical. Hemenopsia, então esses são sinais de comprometimento cortical, tá? Geralmente nas lacunas a gente não tem isso, a gente tem ou uma síndrome motora, ou uma síndrome motor, perda de força, Marlise, e paresia, plegia, pode ser por um AVC profundo. Então, os sintomas corticais são afasia, negligência, hemenopsia. Perda de força eu posso ter num AVC de circulação posterior, num infarto lacunar, por exemplo, lembram da cápsula interna, né, que está descendo com todas as fibras motoras lá do córtex para o tronco cerebral e depois para a medula. Se eu pego um infarto na
cápsula interna, eu posso ter uma hemiplegia desse paciente por um infarto lacunar, tá? Então, perda de força, eles podem ter. Então, as lacunas, o paciente pode ter perda de força completa ou perda de força, ou alteração de sensibilidade em todo o hemicorpo, pode ter disartria e incoordenação por lesões talâmicas, por exemplo, certo? Aqui, ó, as síndromes lacunares clássicas, síndrome motora pura, síndrome sensitiva pura, síndrome sensitivo-motora, ou seja, eu tenho perda de força e perda de sensibilidade do mesmo lado, disartria, mão incoordenada, a gente chama de clamps hand, ou hemiparesia atáxica. E os territórios mais comuns são esses que vocês estão vendo na imagem. Número 1, núcleos da base. Número 2, o tálamo. O 3, a coroa radiada, onde estão descendo as fibras para ir para o tronco cerebral. 4, a cápsula interna, que eu falei para vocês. E o 5, no tronco cerebral. Esses são os locais da lacuna. Se eu tiver um infartinho pequeno, as lacunas são menores do que 1,5 centímetro. Se eu tiver um infartinho pequeno, mas ele for cortical, eu não considero isso lacuna, tá bom? Na aterosclerose de grandes vasos, geralmente eu tenho uma placa com mais de 50% de comprometimento daquela luz do vaso, ou na carótida, ou na cerebral média, ou na cerebral anterior, então nos grandes vasos, ou eu tenho aterosclerose na aorta com placas maiores que 4 milímetros. Geralmente eu tenho lesões maiores que 1,5 centímetro, e eu tenho que fazer outros exames para excluir potenciais fontes de cardioembolia. Vou mostrar um videozinho aqui para vocês, para exemplificar. Ai, acho que eu não botei o videozinho. Bom, na verdade, não botei o videozinho. O que que acontece? Eu posso ter uma placa aqui, isso aqui é a carótida, essa placa pode crescer e fechar esse vaso totalmente, ou ela pode quebrar, migrar pela circulação carotídea e obstruir um vaso intracraniano, tá? Então, isso é aterosclerose de grande vaso, pode ter um comprometimento focal, ou ela pode quebrar e fazer um êmbolo artéria-artéria e comprometer o sistema nervoso central. O cardioembólico, vamos botar no chat aí qual é a principal causa de AVC cardioembólico, pessoal. Vocês sabem isso, vamos escrever aí no chat. Geralmente, quando eu tenho uma oclusão de grande vaso intracraniano, a causa mais comum é cardioembolia, causada por uma doença específica, que vocês vão escrever aí para mim qual é. Geralmente as lesões são mais corticais ou subcorticais, e eu tenho fibrilação atrial. Perfeito. Fibrilação atrial é a principal causa de AVC cardioembólico. Quando chegou um paciente com uma oclusão de um grande vaso intracraniano, a minha principal suspeita é de cardioembolia, principalmente a fibrilação atrial. Excelente, pessoal. Tá? Só que eu sempre preciso pensar se ele não tem outra causa. Então, eu tenho que excluir, para dizer que foi cardioembólico, eu tenho que excluir uma estenose maior do que 50% do mesmo vaso do mesmo lado do cérebro, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma placa de carótida com 70% de estenose e fibrilação atrial, e o paciente fez um AVC do mesmo lado, eu não tenho como saber qual dos dois, aí eu vou classificar como indeterminado, porque tem duas potenciais etiologias. Ou eu vou classificar como indeterminado se eu não achei a causa. E a gente, aqui, as principais fontes cardioembólicas, a principal é a fibrilação atrial, né? Mas também outras causas, trombo no átrio, infarto nas últimas 4 semanas, trombo no ventrículo, certo? E aqui outros fatores de médio risco de embolia, vocês não precisam decorar tudo isso, obviamente. Outras etiologias são aqueles mais comuns nos jovens, então, dissecção da arterial, descolamento da parede do vaso, vasculites, arteriopatias, estados de hipercoagulabilidade, tá? E o indeterminado, eu falei para vocês, eu tenho duas potenciais causas, ou eu não consegui achar uma potencial causa que classifique num desses aqui. Pessoal, eu vou dar 5 minutos de paradinha para vocês tomarem uma água. A gente tá assim, eu quero discutir casos com vocês, a gente tem uma parte pequenininha de hemorrágica ainda, mas peguem um cafezinho ou tomem uma água para a gente continuar aqui. E aí eu quero que vocês venham com toda a energia para escolher as respostas aqui nas próximas perguntas, tá? Então, 5 minutinhos para vocês irem no banheiro
e darem uma paradinha para a gente continuar. Estão de volta, pessoal? Perfeito. Excelente. Estão todos de volta aí para eu responder a pergunta da Isabelle, que é muito boa? Respondam aí sim para mim, pessoal, para eu saber se vocês voltaram. Daqui a pouco eu vou chamar vocês para estarem aqui comigo, tá? Para responder e fazer as perguntas. Mas eu quero saber se voltaram, não? Vitória, sim. Marlise, sim. Certo. Tá. Vitor, sim. Thales também. Ótimo. Tá, pessoal. Então a pergunta tá ótima. A gente vai ver um caso, certo? Então eu vou poder mostrar para vocês os critérios de inclusão e exclusão que eu não mostrei aqui, porque eu quero mostrar no caso. Não tem mais critério de NIH, antes existia, se colocava assim, ó, NIH abaixo de 4 não se tromboliza, tá? Hoje em dia a gente não faz isso, por quê? Porque se vocês forem ver, se o paciente tiver uma afasia leve, ele pode ter um NIH 3, tá? Então, ele tem uma afasia, tem dificuldade de se expressar, mas ele pode conseguir dizer o mês e a idade, por exemplo, e ele pode estar compreendendo e conseguir obedecer comando, mas a afasia é um déficit que é muito importante, atrapalha a vida das pessoas. Então, a gente não conta mais como uma pontuação do NIH para decidir. A gente conta se o déficit causa alguma incapacidade funcional para o paciente. Então, por exemplo, um velhinho de 98 anos, que a gente tromboliza também, mas se esse velhinho de 98 anos tiver um déficit, que é uma paresia leve da mão esquerda, e ele usa bem a direita, ele consegue pegar os objetos e não vai atrapalhar ele funcionalmente, uma paresia muito leve, né? Porque paresia, geralmente, a gente tromboliza. Mas se é um velhinho de 98 anos, já é um velhinho mais frágil, tá hipertenso,
e é uma mínima paresia no braço esquerdo, mínima queda, uma mínima paresia na mão, talvez a gente decida não trombolizar. Agora, se o único déficit, o paciente tem NIH de 1, tá? Porque se a paresia for na mão, não conta no NIH, às vezes é 0 o NIH, mas a mão tá fraca, e ele é, por exemplo, um escultor, como a gente teve um caso. Esse paciente vai receber trombólise e recebeu, né? Ou o paciente tem uma mínima disartria, não é alteração de linguagem, é a articulação da fala tá um pouquinho enrolada, mas eu entendo bem. Eu tive um paciente que eu decidi não trombolizar, ele chegou, era só disartria muito leve, eu disse, não, isso é um déficit tão pequeno, vai melhorar, não vale a pena correr o risco de fazer um trombolítico, apesar de que a chance de sangrar hoje é muito menor. Decidi não tratar. No dia seguinte fui conversar com o paciente, o que o senhor faz? Eu sou radialista, eu quase tive um negócio, porque a mínima disartria para ele podia fazer muita diferença, sabe? Então a gente tem que estar bem ligado nisso, em decidir não trombolizar realmente quem não vai ter perda de função por causa disso. Às vezes o déficit parece ser muito leve e a gente bota o paciente para caminhar e ele não consegue caminhar. E aí a gente vai trombolizar independente do NIH. AVC de circulação posterior pontua pouco no NIH. E aí o paciente às vezes chega com vertigem, dificuldade de engolir, uma disartria leve e não pontua no índex nariz, mas ele tá com ataxia, ele não consegue caminhar. Então, eu já trombolizei pacientes com NIH 0, NIH 1, mas que funcionalmente não conseguiam caminhar ou não conseguiam engolir. Então, a gente tem que pontuar, tem que decidir dessa forma, independente do grau do NIH, tá? Mas excelente pergunta. Bom, AVC hemorrágico, então, que é o hematoma, o sangramento dentro do parênquima propriamente dito. Corresponde a 15 a 20% dos AVCs, alta mortalidade e não tem um tratamento específico, o tratamento é pouco efetivo. Agora eu quero ver de vocês, isso eu tô com um corte de cérebro dessa forma, eu quero, um corte coronal, eu quero que vocês vejam onde estão aquelas artériazinhas que vocês estão enxergando ali, então, o A é o sangramento lobar, o B, vocês estão vendo ali os núcleos da base, quem é que lembra o nome daquelas artériazinhas ali, pequenininhas, que estão saindo da cerebral média e indo para os núcleos da base? Quero ver lá da anatomia, como é o nome daquelas pequenas artériazinhas ali que irrigam os núcleos da base, que são as artériazinhas que rompem no AVC hemorrágico. Quem é que vai lembrar? Vamos ver. Artérias, lentículo. Não vão lembrar. Lentículo estriadas de Charcot, tá? São aquelas artériazinhas ali dos núcleos da base. Depois o C é o tálamo, o D é a ponte e o E é o cerebelo. Deixa eu ver ali no chat. Isso, são as artérias perfurantes, isso mesmo, mas elas têm um nome próprio, lentículo estriada de Charcot. Mas perfeito, elas são as artérias perfurantes, isso mesmo. Vamos ver no pool, pessoal, no AVC hemorrágico. Qual é a principal causa de AVC hemorrágico? Olhem ali no pool. Diabetes, hipertensão, anticoagulação, né? Então, o paciente está anticoagulado por alguma causa e faz uma hemorragia cerebral, tumor, aneurisma, trombose venosa ou outra causa. Hipertensão, 33%, aneurisma, 66%, vocês, tá, 42%, meio a meio, então hipertensão e aneurisma ganharam, né, então, na verdade, ambos estão mais ou menos certos, na verdade, assim, o hematoma intraparenquimatoso, a principal causa é hipertensão disparada. Na hemorragia subaracnoide, que vocês já vão ver em seguida, o aneurisma é a principal causa, certo? Então, neste caso, quando é ruptura de um vaso dentro do parênquima, a principal causa disparado é a hipertensão, certo? E tá ali, ó, eu tô marcando ali aquele Bzinho ali, que são as lentículas estriadas de Charcot, e o C, que é o tálamo, que se
esses são os locais do sangramento do hipertenso. Se eu olhar uma neuroimagem, como vocês já perguntaram, fiz uma tomografia sem contraste e enxerguei sangue naquelas áreas, até prova em contrário, foi a hipertensão que causou isso, e geralmente a gente não precisa de um exame adicional, tá? Claro que o paciente daí tem que ser hipertenso, né, para eu considerar que foi da hipertensão. Mas a hipertensão também pode causar sangramento na ponte, ali vocês estão vendo, pode causar sangramento no cerebelo. Aquele sangramento lá do A, que é o sangramento lobar, esse não é do hipertenso. Então, essa é a última hipótese se eu enxergar um sangramento naquela área. Tá? Então, entre as causas que vocês vão ver aqui, hipertensão, angiopatia amiloide, malformação arteriovenosa, anticoagulação, coagulopatia, trombose venosa cerebral ou tumores, disparado hipertensão é a primeira causa de AVC hemorrágico, mas a angiopatia amiloide é a segunda causa. E a angiopatia amiloide ocorre por uma doença do vaso, depósito de substância amiloide no vaso, que pode causar uma fragilidade, tanto causar AVC isquêmico como hemorrágico, e a característica mais comum é sangramento cortical, sangramento lobar, principalmente se o paciente for de mais idade e se tiver déficits cognitivos associados à angiopatia amiloide, é o que a gente vai pensar num primeiro lugar, tá bom? E aí, claro, no sangramento mais cortical pode ser uma malformação arteriovenosa, um enovelado de vasos, pode ser uma trombose venosa cerebral, então oclui, o sangue entra pelas artérias e as veias estão obstruídas, então fica uma pressão, porque ele não consegue ser escoado do sistema nervoso e sangra por isso, né? Então essas são causas possíveis. Tumores que podem sangrar, então sempre que o paciente tiver um sangramento lobar, eu vou ter que investigar uma etiologia adicional para esse paciente. Então, paciente com sangramento nos núcleos da base e tálamo, eu vou pensar em hipertensão. Sangramentos lobares, angiopatia amiloide, malformação arteriovenosa, neoplasia ou trombose venosa cerebral são as principais causas, tá? Tomo de crânio para a maioria dos pacientes é suficiente, ressonância, angiotomografia ou arteriografia se eu tiver que investigar outras causas, certo? Aqui, os fatores de mau prognóstico, idade, quanto mais idoso, maior o risco desse paciente evoluir mal. O tamanho do hematoma, quanto maior o hematoma, maior o risco. Se o hematoma cresceu de um dia para o outro, e esse crescimento pode acontecer nas primeiras 6 horas se eu não controlar adequadamente a pressão. O Glasgow baixo, então o paciente já chegou sonolento. Sangue no ventrículo, como vocês estão vendo nessa imagem, sangue no ventrículo aumenta muito a mortalidade porque pode causar hidrocefalia. E localização infratentorial. O que é infratentorial? Abaixo da tenda do cerebelo, então no tronco cerebral, no cerebelo, porque eu tenho uma tenda do cerebelo que vai deixar uma caixinha fechada com sangramento. Isso pode causar morte rápida desse paciente, tá? Esse é o score que a gente usa, o score do AVC hemorrágico, que a gente utiliza, então, para tentar avaliar o risco de morte desse paciente em 30 dias. Ele avalia o score de Glasgow, que é o score de coma, né? O score de Glasgow nunca é 0, esse score vai de 3 até 15. 3 é o paciente em coma profundo, sem resposta verbal, sem resposta motora e sem abertura ocular. E 15 é o paciente que está acordado, interagindo, conversando com vocês. Como ele é um score de coma, eu posso ter um lado do corpo paralisado e ter Glasgow 15, porque eu quero saber se ele está ativamente mobilizando o lado bom, certo? Então, esse score de Glasgow, se o paciente chega com 3 ou 4, ou seja, está num coma profundo, vai dar 2 pontos no score de AVC hemorrágico. Entre 5 e 12 ganha 1 ponto, entre 13 e 15 ele não ganha nenhum ponto. O volume maior do que 30 centímetros cúbicos, ou seja, uma hemorragia muito grande, ganha 1 ponto. Sangue intraventricular ganha 1 ponto. Sangue infratentorial, né, tronco ou cerebelo, 1 ponto. Idade maior que 80 anos ganha 1 ponto. Como é que eu interpreto isso? A média aqui nesse estudo, depois esse estudo foi validado no Brasil também, teve mais ou menos o mesmo resultado, uma mortalidade de 40% de AVC hemorrágico. Se o score for 0, a chance de morrer é quase 0, no estudo foi 0.
Se o paciente tem score 1, já vai para 15%, score 2 já vai para 22%, score 3, 70%, score 4, 5 e 6, que nem está aqui, a chance de morrer é quase 100%. Então, nos Estados Unidos, o paciente que chega com score 4, 5 ou 6 é do not resuscitate, eles não fazem nada, não intubam, não alimentam, porque a chance dele viver é muito pequena, e se ele viver, ele vai viver com uma grande sequela, tá? O que eu faço com esse paciente com AVC hemorrágico? É cuidado geral, repouso absoluto no leito, eu só vou dar o oxigênio se ele tiver com saturação abaixo de 92%, vou entubar se ele tiver hipoxêmico ou com alteração de sensório grave, evitar que ele faça valsalva, esforço, então deixo analgesia fixa, laxante, sedativo de tosse, evito febre, isso aqui para qualquer dos AVCs, né, então esses cuidados gerais é para qualquer AVC, tá? Evitar hipo ou hiperglicemia, entre 80 e 180, evitar hipotensão, agora é específico do AVC hemorrágico, evitar hipotensão, então abaixo de 90 por milímetros de mercúrio de sistólica, porque senão ele não tem pressão para perfundir o sistema nervoso, e a pressão-alvo que eu quero para este paciente é próximo, um pouco abaixo de 140 de sistólica. Se a gente tem alguma coisa que tem definida, é isso, pessoal, porque os ensaios clínicos de AVC hemorrágico, vários falharam. Aqui a gente tem 2 estudos, Interact e Atact, mostrando que provavelmente o alvo é menor do que 140 para evitar a expansão no hematoma, principalmente nas primeiras 24 horas. Então, eu baixo rápido essa pressão quando o paciente chegou com AVC hemorrágico e mantenho nesse nível o restante da internação, tá? Cirurgia pouquíssimos casos, no caso do paciente com sangue dentro do ventrículo, sim, porque a hidrocefalia é um preditor de má evolução, e fazer uma derivação externa, botar um dreno e drenar esse sangue para fora, reduz em 25% a chance de morrer esse paciente. E uma cirurgia do hematoma, 2 ensaios clínicos, ambos negativos, compararam cirurgia com melhor tratamento clínico, então o cirurgião indica cirurgia em poucos casos, quando tem efeito de massa, deterioração progressiva, desvio de linha média, ou risco de desvio de linha média, ou um AVC, por exemplo, de cerebelo, que faz pressão aumentada na fossa posterior, que tem que ser drenado também, tá? E para finalizar, a hemorragia subaracnoide agora, então aquele sangramento no espaço subaracnoide. 6 a 7 por 100 mil pessoas por ano, então não é muito comum. A estimativa é que esse sim, o aneurisma é a principal causa de hemorragia subaracnoide, que é o sangue no espaço, então subaracnoide, e a presença na população é mais ou menos 2% da população tem aneurismas, e a maioria deles nunca vai romper, tá? A incidência anual aumenta com a idade, com uma média de apresentação em 55 anos, e 10 a 20% quando rompe esse aneurisma, eles morrem antes de chegar no hospital. Então, a gente tem que lembrar que a maioria tem aneurismas que nunca romperam, certo? Mas a gente tem que estar muito atento para a clínica desse paciente, porque isso é uma doença muito grave e tem que ser reconhecida precocemente. Está aqui o aneurisma sacular, 80% das vezes a causa é essa, 20% é não aneurismática, e a maioria desses pacientes pode ser hereditário, mas a maioria não. A maioria desses aneurismas, eles se desenvolvem ao longo da vida. Então, eles podem se formar, geralmente, nas bifurcações dos vasos, né, por fatores hemodinâmicos. O paciente pode ter suscetibilidade genética, então tem um familiar que já sangrou, já teve uma hemorragia subaracnoide, existem aneurismas familiares. Aumenta o risco, hipertensão, fumo, álcool, cocaína e deficiência estrogênica. Eu vou mostrar aqui para vocês um videozinho só para vocês entenderem como é que isso acontece. Então, ele para muito rápido. A gente tem o fluxo sanguíneo rodando ali naquele sistema, fazendo pressão num ponto mais frágil do vaso, né? E aí se forma o aneurisma e aquele turbilhonamento vai fazendo com que ele aumente de tamanho, tá?
Então, o mais comum é os aneurismas serem adquiridos, diferente do que se pensava que eles eram genéticos, tá? O mais comum, então, são nas bifurcações bifurcações arteriais, muito mais na circulação anterior. Podem romper durante um esforço excessivo, uma atividade física, relação sexual, mas esse achado está mais presente só em 20% dos casos. Os que nunca romperam, a evolução, a gente tem, os pacientes geralmente com aneurisma com mais de 7 milímetros têm indicação de tratar quando foi um achado casual. Geralmente os menores a gente acompanha com o tempo para ver se eles estão crescendo e se tem indicação de tratar. E aqui é o risco de romper esse aneurisma dependendo do tamanho dele. Esse é um aneurisma que nunca rompeu, né? Então, olha aqui, ó, de 7 a 12 milímetros é de 3% em 5 anos, a chance de romper. Acima de 13 milímetros, 1,3 centímetros, é de 15%. E os da circulação posterior têm um risco maior de romper, mesmo os pequenos, certo? O mais importante para vocês saberem qual é a cefaleia da hemorragia subaracnoide, ela é muito sugestiva. Tá naqueles sinais de AVC? Tá, mas é cefaleia intensa, excruciante, que o paciente diz que é a pior que já teve na vida. Pode ter náusea e vômito junto, rigidez de nuca, diminuição de sensório, com ou sem sinais focais e convulsões, certo? Mas a cefaleia súbita excruciante é o principal sinal. Se o paciente tiver esse sinal, até prova em contrário, é hemorragia subaracnoide, eu tenho que buscar isso. Se o paciente faz uso de anticoagulantes, a Isabelle está perguntando se a gente precisa usar alguma coisa para reverter. Ótima pergunta. Se ele faz tanto hemorragia subaracnoide quanto AVC hemorrágico, sim, a gente tem que reverter, porque senão o sangramento é muito maior. Então, a gente tem que usar. Aí depende o tipo de anticoagulante para a gente fazer a reversão, mas tem que fazer o mais rápido possível essa reversão. Excelente pergunta, Isabelle. Diagnóstico diferencial dessa dor excruciante, o principal é enxaqueca. Então, quem chega na emergência dizendo, eu tenho enxaqueca e isso me atrapalha muito, às vezes o emergencista tende a considerar isso como a causa que trouxe o paciente para a emergência, mas se a pessoa chegar dizendo que tem enxaqueca, a próxima pergunta é, essa dor de cabeça é a mesma que você tem sempre? Geralmente o paciente diz não, essa é muito pior ou é o padrão diferente, tá? Então, esse é o principal diagnóstico diferencial, mas a gente tem outros como sinusite, cefaleia tensional, doença viral aguda, infecção sistêmica, encefalopatia hipertensiva, dissecção arterial. Essas dores geralmente não são excruciantes. A que pode ser excruciante é a cefaleia Thunderclap, que é uma cefaleia primária, entrovoada, pode acontecer, por exemplo, durante a relação sexual explosiva. Essa sim, ela pode ser igual à hemorragia subaracnoide, e eu tenho que ir atrás da hemorragia antes de dizer que é uma cefaleia Thunderclap, por exemplo, tá? A gente classifica, eu não vou detalhar, vocês podem ver depois, clinicamente esse paciente pela escala de Hunt-Hess, desde assintomático ou com mínima cefaleia até um coma profundo. E aqui é o diagnóstico, de novo, a nossa tomografia sem contraste, tá ali branquinho, olha o território onde fica branco, né, sangue no espaço subaracnoide, e a sensibilidade da tomo para esse tipo de hemorragia é de 93% se o paciente chega no mesmo dia, de 50% se ele chega em 7 dias, porque o sangue vai sendo absorvido e vai desaparecendo da neuroimagem. Na tomografia, eu vou avaliar a quantidade de sangue para avaliar o risco de uma complicação importante, que é o vasoespasmo, que é o estreitamento do vaso. Então, eu posso ter uma tomo normal, eu vou classificar como 0. O 1 é quando tem pouquinho sangue, fininho. O 2, quando tem sangue no ventrículo e pode não ter sangue no subaracnoide. O 3, quando tem muito sangue espesso no espaço subaracnoide. E o 4, quando tem subaracnoide e ventricular. Isso aqui é a escala de Fisher modificada. Ela vai avaliar o risco de déficit isquêmico neurológico tardio, né? Então, que pode ser por vasoespasmo, que é o mais comum, por estreitamento do vaso, por irritação desse sangue, tá? Se a tomo de crânio que vocês fizeram for normal, eu vou fazer uma punção lombar. Por quê? Porque o sangramento é no espaço licórico. Então, eu vou tirar sangue e ele vai vir
com hemorragia. É 100% a sensibilidade se eu atender esse paciente nas 2 primeiras semanas. Tomo de crânio com sangue, eu já vi o que está acontecendo, é uma hemorragia subaracnoide, ele vai para angiotomo procurar o aneurisma. Tomo sem sangue, mas a cefaleia é sugestiva, eu vou fazer um líquor e vou conseguir, então, ver o sangue nessa região. Se passar mais tempo, esse líquor já está xantocrômico, mais amareladinho depois da centrifugação, e depois de um tempo ele já não aparece mais, tá? Aqui é angiotomo, onde eu vou achar, tá ali o aneurisminha na seta, para poder tratar precocemente. Certo, pessoal? Então, esse é o algoritmo. Suspeita clínica, tomo de crânio. Sangue, faz angiotomo, acha o aneurisma e vai tratar esse aneurisma. Sem sangue, e esse paciente chegou mais de 14 dias com essa história de cefaleia, ele vai direto para angiotomo, porque eu não tenho mais sangue no espaço licórico. Menos de 14 dias eu faço líquor para ver se tem sangue, e aí, se tiver sangue, ele vai procurar o aneurisma. Se não tem sangue no líquor, é porque não tem hemorragia subaracnoide. O mais comum é chegou, eles geralmente chegam no mesmo dia, tomo sem contraste, a tomo tá normal, a história é sugestiva, vai para punção lombar, que é o exame mais sensível para avaliar o sangramento, e aí, se eu achei o sangue, eu vou para angiotomo procurar o aneurisma, tá? O manejo é repouso absoluto em UTI, eu vou diminuir a pressão, não tem estudos mostrando bem qual é o nível de pressão, mas com certeza abaixo de 160 de sistólica. Eu vou usar um medicamento que é a nimodipina para evitar esse estreitamento do vaso que começa a partir do 3º dia após o sangramento, então para diminuir o risco eu vou usar a nimodipina. Não preciso usar anticonvulsivante para prevenção, só se o paciente convulsionou. Vou deixar o paciente euvolêmico, antes a gente aumentava a pressão, aumentava o volume, hoje não. A gente recomenda tratar precocemente esse aneurisma, depois que eu achei, idealmente nas primeiras 24 a 48 horas, para evitar que ele ressangre, e esse vasoespasmo que ocorre principalmente nos primeiros dias após o sangramento, eu posso monitorizar com um exame que é o Doppler transcraniano, que eu faço à beira do leito para ver se a velocidade do fluxo está aumentando por estreitamento do vaso e pregar precocemente. O tratamento do aneurisma, 2 tipos, o clipe, que é o tratamento cirúrgico, ou essas molinhas que vão por tratamento endovascular, aquelas molinhas fazem aquele aneurisma coagular e excluir ele da circulação, tá? O manejo das complicações, então, hemorragia subaracnoide, pode ter várias complicações, a principal é o ressangramento, que é nessas primeiras, as primeiras 24 horas é o maior risco, mas ele pode acontecer depois, o vasoespasmo, geralmente entre 7 e 14 dias, e outros que eu não vou detalhar aqui. Se o paciente tiver sinal neurológico focal agudo mais tardiamente, a gente faz, isso geralmente é por um vasoespasmo, né, esse estreitamento, a gente faz um aumento da pressão arterial para ver se melhora o fluxo cerebral, e se não funcionar isso, para evitar uma isquemia naquela área, o paciente vai para hemodinâmica fazer uma angioplastia. Certo, pessoal? Bom, para finalizar aqui, a gente vai ver um cenário que pode servir para os 3 casos, né? Então, paciente com a senhora Maria, de 67 anos, é uma mulher hipertensa, diabética, que vinha usando enalapril, metformina. Ela chegou, às 14 horas, ela estava lavando louça e deixou cair um prato. Quando a filha perguntou o que estava acontecendo, ela não conseguiu falar e caiu no chão. Foi chamado imediatamente o SAMU, que chegou às 15 horas com a paciente no hospital. Na chegada, ela não obedecia comandos, tinha uma paresia da face inferior direita, uma hemiparesia direita, então ela levantava o membro superior e ele caía logo em seguida na cama, hipoestesia direita e dificuldade para falar e compreender. Então, ela pontuava na escala do NIH, que vocês vão ver depois, 14 pontos, que é um NIH elevado. A pressão estava 190/90, glicose 140, frequência cardíaca 98 e a saturação 98. Como é que eu vou atender essa dona Maria? Chegou no hospital ou pelo SAMU, o SAMU avisa antes e o paciente já passa para o atendimento do médico,
ou a enfermeira vai ter que reconhecer aqueles sinais de alerta que a gente já falou e passar esse paciente para atendimento. Hoje, como a gente tem possibilidade de tratamento endovascular, é protocolo de AVC agudo até 24 horas do início dos sintomas, certo? E aí o exame, a gente já falou. Qual é o exame que eu faço? Tomografia de crânio sem contraste é suficiente, tá? Se ele está com mais de 24 horas, ele ainda assim precisa fazer tomografia, vai ser transferido pela unidade, mas não é aquela correria para acionar o protocolo de AVC. Se a gente está num hospital que não tem atendimento do AVC, não tem neurologista, esse é o momento da chegada, a gente já aciona a telemedicina para os médicos especialistas estarem à distância acompanhando esse paciente, certo? Então, se faz uma primeira avaliação pelo médico emergencista e pela enfermeira para avaliar esse caso, definir a hora do início dos sintomas, coletar os exames de sangue que estão aqui para avaliar a coagulação desse paciente e começar o manejo do paciente. Então, o que eu preciso fazer na urgência antes de ir para tomo? Medir a pressão arterial e fazer hemoglicoteste, tá? Porque pode ser uma hipoglicemia que está simulando um AVC. Fiz o hemoglicoteste, tá bom, o HGT, e a pressão estava 190/90. Se a pressão estiver muito alta e o paciente é um candidato à terapia trombolítica, como é o caso dessa paciente, que chegou com 1 hora de início dos sintomas, já na chegada eu vou baixar um pouco a pressão desse paciente, abaixo de 180/105, para viabilizar, se ela tiver indicação, de fazer tratamento trombolítico, tá? O neurologista chega para avaliar, fazer essa escala do NIH e o paciente vai para tomo, e essa escala do NIH, vocês depois vão ver a escala, eu vou mandar o link para vocês, ela é bem detalhada, mas ela é rápida, a gente faz ela em 7 ou 8 minutos, certo? E pode ser no caminho para a tomografia. Quando eu olhar a tomografia, eu quero, primeira coisa, excluir lesão não vascular. Então, a imagem da esquerda, eu tenho um abscesso. A imagem da direita, provavelmente, é um tumor, já com desvio de linha média. Então, isso aqui não é um AVC. Segunda coisa, eu quero avaliar a possibilidade de hemorragia comparado com a isquemia. E aí, além disso, eu vou ver outros detalhes na tomografia que podem excluir o paciente da terapia trombolítica, além de avaliar os outros critérios para trombólise. Então, essa nossa paciente que chegou, tem 67 anos, hemiparesia direita e afasia, 1 hora do início dos sintomas e tem essa tomografia. O que vocês acham, pessoal, olhando essa tomo, depois de tudo que a gente falou, o que vocês acham dessa tomografia? Ela é uma tomografia que permite tratamento? Se eu pensar só na tomografia, para avaliar a possibilidade do paciente fazer terapia trombolítica ou não. Isso aí, vocês acham, sem eu explicar o resto, que esse paciente pode receber terapia trombolítica ou não? Vamos votar ali no pool? Sim, né? Essa tomo é uma tomo boa. Se a gente olhar na imagem da esquerda, ela tem uma mínima alteração na ínsula, depois eu vou marcar para vocês, e na imagem da direita ela tem um sinal branquinho na cerebral média ali com um trombinho, tá? Então, quem é o candidato à terapia trombolítica? O paciente que tem menos de 4 horas e meia de início de sintomas, tem um déficit neurológico que compromete a função, como vocês já falaram, e tem uma tomo sem sangue. Então, em princípio, esse é um candidato. Eu excluo o paciente que está hipertenso? Geralmente não, eu baixo um pouquinho a pressão dele, ele não pode estar acima de 185 para começar a trombólise. INR 1.7, plaquetas tem que estar menor que 100 mil, mas lembrar que eu não vou esperar exame de sangue para começar a trombólise, exceto se o paciente usa anticoagulante, aí eu preciso esperar o INR, ou se ele tem história prévia de plaquetopenia, senão eu coleto sangue e vou para a tomografia, eu só vou ver os exames de sangue depois para não atrasar o tratamento. Outro critério que eu vou avaliar daí naquela minha tomografia é se eu tenho uma área já hipodensa na chegada muito grande, maior do que 1/3 do território da cerebral média na tomo ou na ressonância, tá? Como é que eu avalio isso? Então, eu vou avaliar a presença de sinais precoces nessa tomografia, que é tanto a extensão da área isquêmica, eu posso ver sinal de oclusão do vaso, ou outros sinais indiretos de isquemia.
Lembrando dos territórios vasculares, eu já tinha mostrado para vocês a cerebral média. Eu tenho em amarelinho a cerebral anterior, em azul a cerebral posterior, no corte mais baixo, que pega os núcleos da base, no corte mais alto, que pega o final dos ventrículos. E aqui ó, a extensão. Então, esse aqui da esquerda eu tenho uma hipodensidade, né? Nesse meu lado esquerdo, que é o direito do paciente, todo o território da cerebral média comprometido. Se esse paciente chegar com 1 hora de início de sintomas, ele não pode receber tratamento, porque a área é muito grande. E aqui na tomo da direita eu tenho um território já comprometido, mas menor do que 1/3, tá? Tem um outro critério que não é esse critério de 1/3, que a gente avalia pelo Score Aspects, eu não vou detalhar isso para vocês, mas eu pontuo 10 regiões do cérebro e eu posso, então, cada área comprometida por hipodensidade, eu vou excluindo um pontinho. Então, quanto mais alto o Aspects, que vai de 0 a 10, melhor. O Aspects de 6 ou mais me permite, geralmente, fazer trombólise, mas isso vai depender do território que ele realmente está comprometendo. Então, a gente usa para trombólise mais o território, o critério do 1/3 do território da cerebral média. Então, a nossa paciente voltou aí, pessoal. O que eu vejo nessa imagem? A ínsula, levemente hipodensa na imagem A, se eu comparar com o outro lado, e um trombo na cerebral média na imagem B, já sugerindo que eu tenho um grande vaso ocluído, tá? Aí eu avalio os outros critérios de exclusão, geralmente são critérios que aumentam o risco desse paciente sangrar, e vocês podem ver aqui, tá? São esses critérios, então, paciente que sangrou recentemente, ou fez uma cirurgia de grande porte, tem uma hemorragia gastrointestinal ou geniturinária. Então, esses pacientes a gente exclui do tratamento. Fatores que pesam, mas não contraindicam o tratamento é o idoso, pode ser tratado. NIH elevado, pode ser tratado. Dupla antiagregação plaquetária aumenta o risco de sangrar, mas não é critério de exclusão. Crise epilética no início do déficit, se for causada pelo AVC, ele pode receber tratamento. Aneurisma, que eu achei por acaso, até 1 centímetro, né, 10 milímetros, pode tratar. E gravidez, que era um critério de exclusão, não é mais um critério de exclusão. O paciente pode ser tratado se estiver num grande hospital com estrutura para atender esse paciente, e meu único tratamento for trombólise endovenosa, tá? Se o paciente tem critérios de exclusão, ele vai receber então, tratamento clínico com aspirina, estatina e prevenção de trombose venosa com heparina não fracionada. Se ele tiver critério para administração de trombolítico, se reavalia a escala do NIH, se reavalia a pressão arterial. Agora a nossa paciente está com 160/80, eu nunca trato essa paciente sem reavaliar a pressão depois da tomografia. E aí eu começo o trombolítico, com menos de 4 horas e meia de início dos sintomas, que é o RTPA, ou alteplase. Eu tenho a possibilidade de usar uma dose um pouquinho menor, geralmente eu uso 0,9 miligramas por quilo, 10% em bolos e o restante em 60 minutos. Eu tenho a possibilidade de usar a dose mais baixa, 0,6 miligramas por quilo, em pacientes com maior risco de sangramento, o estudo Enchanted, do qual nós participamos, né, e que foi publicado em 2017, que mostrou que a dose baixa funciona tão bem quanto a dose aumentada, com menor risco de sangramento. Ela é um pouquinho menos... o benefício é muito pequeno, menor, mas o benefício de diminuir o risco de sangramento vale a pena para aqueles pacientes que a gente acha que tem o maior risco. Nesses pacientes que têm indicação, então, vão fazer trombólise endovenosa com RTPA em até 60 minutos, e se o paciente, que é esse nosso caso, tiver indicação de trombectomia, então esse caso, ele tem um sinalzinho de sinal média cerebral média hiperdensa, ele tem um NIH elevado, ele pode ter uma oclusão de grande vaso. Eu começo o bolo do RTPA na tomografia, depois eu faço angiotomo para não perder tempo e levo esse paciente para hemodinâmica, fazendo a trombólise para recanalizar esse vaso. Então, ele tinha aquele sinalzinho hiperdenso, eu fiz o angiotomo, olhem a imagem, a minha imagem da direita, a cerebral média à esquerda está presente, a direita está cortada por um trombo proximal, tá? São 2 métodos de fazer trombectomia, eu não vou mostrar agora para vocês, a gente vai ter aulas interativas na sexta-feira, eu mostro na sexta-feira.
Então, esse paciente foi para trombectomia e nesses pacientes, geralmente, a gente não usa nem aspirina, nem outro antiagregante nas primeiras 24 horas e faz uma tomo na sequência, tá? Tem vários cuidados posteriores que a gente precisa fazer, então, medir a pressão arterial não invasiva e mantê-la sempre abaixo de 180 por 105, mas também não deixar ele hipotenso demais. Pacientes que foram a trombectomia e o vaso abriu, pressão abaixo de 140, manter uma monitorização contínua, sempre manter a saturação acima de 92%, manter a glicose adequada entre maior do que 70 e menor do que 160, dá para tolerar até 180 nesses pacientes, não deixar febre, e o eletrocardiograma eu vou fazer depois que o paciente voltou da tomografia, se ele não tiver dor no peito, eu faço depois, para não perder tempo, tá? Outros cuidados, a gente não faz punção venosa central nas primeiras 24 horas, evita punção arterial, exceto para trombectomia, porque é um sítio compressível, eu posso fazer, a punção da virilha. Evito sondagem vesical, evito sonda nasoenteral e monitoro rigorosamente o grau de déficit neurológico desse paciente. E a última coisa é o comprometimento hemorrágico que pode acontecer. Esses dois primeiras imagens é um sangramento petequial, que é comum acontecer no paciente que recebeu terapia de reperfusão, a gente chama de infarto hemorrágico, isso não tem nenhuma tradução clínica ou sintomática. O tipo 3, que é o hematoma parenquimatoso tipo 1, é uma área de sangue mais confluente com algum efeito de massa mais pequeno, menor do que 30% do território comprometido da cerebral média, ou se for da cerebral anterior ou posterior, então 30% do território daquele vaso, e o que a gente se preocupa mesmo, que se manifesta clinicamente, é esse última imagem, é o tipo 4, que felizmente é muito raro acontecer, mas é esse o que pode causar problemas, né, então sangramento cerebral sintomático com esse tipo de hematoma, que hoje em dia acontece em 3 a 4% de pacientes que fazem terapia trombolítica. Pessoal, teriam mais alguns pequenos detalhes e mais uns casos que nós vamos discutir na sexta-feira, então, tá? Eu vou terminar a aula aqui, porque a gente vocês vão ter o round agora da discussão de casos da neurovascular, que aí vocês já conseguem ver casos desse tipo. Essa aula vai ficar gravada com um pedacinho a mais para vocês olharem depois, e na sexta-feira a gente vai ter casos interativos, onde a gente discute desse tipo, tanto hemorragia subaracnoide, quanto hemorragia intraparenquimatosa, quanto trombólise e tratamento do AVC isquêmico. Certo, pessoal? Eu vou mandar para vocês agora o link para a conexão, a gente tem 1 hora ainda de discussão de casos, que aí vocês vão ver esses casos no dia a dia, a gente lidando na equipe, tá bom? Eu vou desconectar aqui e vou mandar o link da reunião da neurovascular para vocês, certo?